Bom dia, vamos iniciar o nosso curso, a primeira aula do nosso curso do nosso curso breve de Teologia Ortodoxa. Invoquemos ao nosso Deus. Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti, Rei dos céus consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva as nossas almas, tu que és bom. É preciso pontuar, inicialmente, que a teologia ortodoxa é uma teologia perene. Trata-se da tradição apostólica que é, por si só, imutável. E isso é possível confirmar quando percebemos que a teologia de São Paulo, ao escrever aos Gálatas, por exemplo, é claramente ascética e apofática quando assume a perseguição contra a cruz de Cristo, vendo na cruz a única forma de enxergar a Santíssima Trindade, à medida de sua afirmação: a cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Abraçar a cruz de Cristo, a renúncia e a ascese implicadas no Evangelho do Crucificado, para São Paulo, é a única forma de conhecer a Deus, o mesmo Deus Trindade, a respeito do qual São Gregório de Nazianzo, 4 séculos depois, confessa eloquentemente nas seguintes palavras: a partir dos dias em que renunciei às coisas deste mundo para consagrar minha alma às contemplações luminosas e celestiais, quando a inteligência suprema me arrebatou para tornar-me alheio às realidades passageiras e encerrar-me no secreto tabernáculo celeste, a partir desse dia, meus olhos se encontraram deslumbrados pela luz da Trindade, cujo brilho supera tudo o que o pensamento poderia apresentar à minha alma. Desde o seu sublime trono, pois, a Trindade derrama sobre todas as coisas o seu resplendor inefável, comum aos três. Ela é o princípio de tudo que está neste mundo separado das realidades supremas pelo tempo. A partir desse dia, estou morto para este mundo, e o mundo está morto para mim. Como nos diz Vladimir Lossky, o dogma trinitário é uma cruz para o pensamento humano. A ascensão apofática é uma subida ao próprio Calvário. Por essa razão, nenhuma especulação filosófica jamais atingiu qualquer ascensão ao mistério da Santíssima Trindade. Por isso, igualmente, as mentes humanas não puderam receber tal revelação plena da divindade até a cruz de Cristo, que triunfou sobre a morte e os abismos do inferno. Por fim, eis o motivo da revelação da Trindade repercutir no seio da Igreja como um dado puramente espiritual, como a verdade católica por excelência. Assim é que São Paulo e São Gregório de Nazianzo experimentaram a realidade mesma da Trindade, obviamente através das energias incriadas e através da criação com Cristo, da crucificação com Cristo no Calvário, perene e ascético dos santos mistérios. Não se trata de uma teologia bíblica, revelacional, apostólica e 4 séculos depois de uma teologia afetada pelo helenismo. Não é uma mera questão de linguagem filosófica, de hermenêutica teológica, de jogos de significantes à la Derrida. A teologia é mística, indivisa, perene,
bendita e cheia de graça. Uma teologia atemporal, não obstante sua revelação econômica na história dos homens. Uma só tradição apostólica, uma só postura de preservação da revelação de Deus no chão da existência, por entre os corações verdadeiramente ortodoxos. De fato, não podemos descartar a historicidade de que tal teologia se reveste, como é o caso contingente do aparecimento de heresias que podem desfigurá-la, tanto quanto a verdade assim o foi sobre a cruz. Porém, foi exatamente por entre cravos e espinhos que triunfou ressurreta, como no caso dos judaizantes que atormentavam os cristãos da Galácia, para os quais a teologia paulina é primeiramente destinada, e como precisamos frisar, no caso da influência nefasta do sabelianismo no Ocidente e do arianismo no Oriente, durante o período que vai da época de São Paulo aos dias de São Gregório de Nazianzo. Tal situação, historicamente crucificada da verdade na história dos homens, antes de ser historicamente situada, é terrivelmente confusa, como o foi a cruz de Cristo para a igreja nascente. Sem dúvida, a confusão engendrada pela heresia ocidental do sabelianismo e pela heresia oriental do arianismo residia no fato de que elas, aparentemente, pretendiam resguardar a unidade divina. Isso, porém, às custas de uma franca ruptura com a trindade divina. Em termos de língua grega, podemos dizer que elas defendiam a Mia e negavam a Trias. Isto é, defendiam o Deus um e negavam o Deus três. Razão porque os primeiros concílios formularam a fé da Igreja, exprimindo o dogma da Trindade a partir de duas palavras, extraídas do universo filosófico plotiniano e advindas das contribuições neoplatônicas. A palavra usia e a palavra hipóstasis. Assim, portanto, os santos concílios formularam o dogma da Trindade, promulgando as expressões mia usia, uma só substância, e três hipostáseos, três hipóstases. Mas, como traduzir para o latim o termo hipóstasis? O Santo Concílio de Nicéia bem resguardara o paradoxo entre a Mia, a unidade divina, e a Trias, a trindade divina. Contudo, ao estabelecer que Deus é não só Trias, ou seja, o Deus Trindade, pois Trias é o termo trindade em grego também, a fé nicena, a fé ortodoxa formulada pela Igreja no Concílio de Nicéia, usou a expressão três hipostáseos, três hipóstases, a qual foi traduzida para o latim como três pessoas. E assim, hipóstasis passou para o latim como persona, a palavra pessoa em latim. Surge então um grande problema. Para a igreja no Ocidente, que falava latim, persona era uma palavra perfeita para traduzir hipóstasis. Todavia, para a igreja no Oriente, que falava grego, o termo latino persona, ao ser traduzido para o grego, correspondia igualmente ao termo prosopon, que significa máscara, estando completamente ligado às máscaras usadas pelos atores no famoso teatro grego. E para completar, há muito que o Oriente Cristão se preocupava com a influência sobre a Igreja no Ocidente da heresia de Sabélio, o sabelianismo, também chamada de modalismo, pois determinara a tendência no Ocidente Latino de enfatizar apenas a miaousia, que mais e mais era entendida como uma única substância divina que tão somente se manifestava
de 3 modos diferentes. Enorme ênfase repousaria sobre a unidade divina, mas a trindade divina podia ser concebida de forma adulterada. Essa ênfase desmedida sobre a mia, essa leitura equivocada e reducionista da miaousia nicena, do Concílio de Nicéia, então, emprestaria à própria compreensão da unidade divina no seio da Trindade a noção de substância impessoal, advinda da filosofia pagã, como espécie de dogma adulterado da Trindade. Note bem, se a Igreja no Ocidente estava sendo influenciada pelo modalismo sabeliano em sua afirmação de um único Deus, cujas 3 personas soavam, de acordo com a tradução grega da palavra latina, como 3 máscaras, então havia uma crescente tendência da Igreja no Ocidente de confundir a doutrina da Trindade, suprimindo, em nome da unidade do Deus cristão, a Trindade divina. Assim, o Ocidente cristão corria, de fato, o risco de deformar a fé ortodoxa dos santos concílios, se viesse a assumir somente 3 modos de manifestação do único Deus. Modos que, na visão da Igreja do Oriente, mais pareciam 3 máscaras da Trindade, as quais jamais retratariam realmente a sua essência, mas eram só um modo de aparecer e não de ser. Um jeito de Deus parecer ser, mas não a sua essência una e simultaneamente trina. Disso se depreende o enorme esforço ecumênico e a maturidade hermenêutica da Igreja no Oriente em continuar confiando que a Igreja no Ocidente permaneceria na ortodoxia nicena, sem se afastar da fé proclamada em grego pelos santos concílios no Oriente, apesar das influências do sabelianismo e do problema da tradução da palavra persona como o termo grego prosopon. Devemos ressaltar, sobretudo, que tal esforço ecumênico e maturidade hermenêutica da Igreja no Oriente em relação à Igreja no Ocidente foram correspondidos por essa última quando o Oriente passou a sofrer a influência filosófica de seu maior centro intelectual, a Alexandria, de onde surge o arianismo, uma heresia que abalou as estruturas da Igreja em todo o Império, dada a proximidade do herege Ário com alguns dos imperadores cristãos, principalmente em Constantinopla. O arianismo tentava influenciar a Igreja no Oriente e em todo o Império, com sua ênfase na unidade divina, que fortalecia a monarquia do Pai no seio da Santíssima Trindade, e ao mesmo tempo negava a divindade do Filho e do Espírito Santo, os quais no seio da Trindade eram, para Ário, no máximo, hipóstases ontologicamente subordinadas. Ora, isso interessou a alguns dos monarcas bizantinos em Constantinopla e soava bem ao Oriente cristão por causa da correspondência entre a monarquia do Pai no seio da Trindade e a monarquia imperial sobre a terra, a monarquia imperial bizantina. Todavia, isso também abalou a primazia de honra dada ao Ocidente cristão pelos santos concílios por razões políticas e estratégicas, visto que a forte ideologia monárquica do Oriente cristão incidia sobre a função delegada ao Papa na cristandade, ainda mais quando paulatinamente ele perdia o apoio político do monarca romano, dadas as invasões bárbaras e, por fim, dada a própria queda do Império Romano no Ocidente em 476 Anno Domini. Entretanto, a ironia da história, que sempre se mostra surpreendente, residiria no fato de que tudo isso favoreceu uma espécie de ascensão monárquica do papado ao longo da Idade Média, por causa do vácuo político representado pela queda
da monarquia na Roma ocidental. Além do que, isso potencializou a tendência agostiniana da Igreja no Ocidente de enfatizar a relação horizontal entre as pessoas da Trindade. Tal ênfase visava não somente a campanha orquestrada por alguns papas rumo ao fortalecimento do poder temporal do papado contra Constantinopla, mas também visava a legítima resistência da Igreja como um todo à deturpação da relação vertical entre as pessoas da Trindade, disseminada por Ário no Oriente, deturpação de que a monarquia do Pai submetia de tal forma o Filho e o Espírito Santo a ponto de recusar-lhes a consubstancialidade com o Pai em poder, glória e majestade, isto é, a ponto de não só negar-lhes a participação na natureza divina, mas também a própria divindade e consequente consubstancialidade em relação ao Pai. Ambas as igrejas vivenciaram, assim, o espírito do verdadeiro ecumenismo, à medida da hermenêutica recíproca que precisavam constantemente fazer, à medida da interpretação mútua positiva que precisaram manter por séculos uma em relação à outra, apesar da tentação exercida pelo poder secular e reforçada pelas heresias sabeliana e ariana. A verdade é que somente um profundo esforço ascético e apofático manteve a Igreja una, santa, católica e apostólica. Parafraseando Losky, podemos dizer que apenas a contemplação da Trindade através da cruz de Cristo possibilitaria ao Oriente e Ocidente cristãos permanecer crucificado com Cristo, aquele pelo qual, como já dizia a tradição apostólica na esteira da teologia paulina, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sem dúvida alguma, a questão toda giraria em torno do modo como ambas as igrejas, até então em unidade, lidariam com o poder estabelecido. Isso é o que determinaria a própria identidade de ambas, como organismo vivo imperecível, e influenciaria a atitude de ambas para com a novidade gradativa da Igreja como instituição, organização, império e, no caso do Ocidente romano moderno, até de Estado cristão. É precisamente aqui, então, que a ortodoxia da Igreja localiza toda a gravidade da inserção da cláusula filioque pelo papado medieval no credo cristão primitivo. Além do reducionismo da visão acerca do dogma que tal inserção introduziu, reduzindo-o a formulações metafísicas, sem resguardar sua natureza essencialmente mística. Mas isso está proporcionalmente relacionado à atitude de ambas as igrejas para com o princípio de Calcedônia, cujo apofatismo não só confirma o credo niceno constantinopolitano. Tal atitude, pois, é o que decidirá os rumos diferentes tomados na bifurcação diante da qual a instituição papal do Ocidente Latino e a eclesiologia ortodoxa do Oriente Grego assumiram após a controvérsia iconoclasta, o que ocasionou as sérias consequências do filioque, que devemos pontuar ao longo das próximas aulas. As consequências eclesiológicas do princípio teândrico da encarnação do Verbo e as consequências eclesiológicas
do relacionamento intrínseco entre a tradição e a experiência do Espírito Santo. Mas isso veremos nas próximas aulas.